Olá, começa agora o Agrocultura com as principais notícias do agronegócio. No programa de hoje você vai ver: oferta de ovo caipira nas gôndolas é uma exigência do consumidor, mas poucos sabem o que exatamente define esse produto, cada vez mais comum nos supermercados. E não é a genética das poedeiras. Delícias de Minas Gerais vão muito além de queijo e café. Graças à técnica da dupla poda, desenvolvida por um pesquisador mineiro, o estado desponta como grande produtor de vinhos finos. Pesquisa indica que a pecuária vai ter um ano desafiador, mas produtores acreditam que 2024 pode marcar o fim do ciclo de baixa no setor. Paraná caminha para o final da colheita e confirma grande quebra no milho safrinha. Na capital da cebola, em Santa Catarina, produtores estão animados e ampliam as lavouras depois de um ano difícil. E ainda, a previsão do tempo para o campo em todo o país. O Agrocultura está começando. Um instituto de pesquisa aliado a técnicas de plantio inovadoras transforma Minas Gerais em uma nova fronteira para vinhos finos de qualidade internacional. Depois da descoberta da dupla poda por um pesquisador da EPAMIG, rótulos de vinho produzidos no estado começaram a ganhar prêmios. E a área plantada de novos vinhedos cresce ao ritmo de 2 dígitos por ano. Veja na reportagem de Carlos Augusto Soares, da nossa parceira Rede Minas. Minas do queijo e café tradicionais e premiados, e cada vez mais de vinhos de qualidade reconhecida nacional e internacionalmente. E para começar a contar esta história, nós voltamos no tempo, mais precisamente no início do século XX. E de acordo com a história e os registros, consta que entre 1884, pouco antes do período da abolição da escravatura, até 1901, cerca de 52 mil imigrantes italianos vieram para Minas. Eles chegaram num contexto de transição da mão de obra dos escravos para os trabalhadores assalariados. E grande parte desses italianos veio aqui para o sul de Minas para trabalhar nas lavouras do café, o ouro negro, já nos primeiros tempos da República Velha. E esses imigrantes ainda trouxeram na bagagem a cultura de um outro produto, o vinho. E basta dar uma voltinha por Andradas para comprovar essa diversificação econômica. A cidade cresceu, impulsionada pela cultura do café e, em segundo plano, pela produção do vinho de mesa, de origem italiana. Olha, gente, quando a gente fala em imigração italiana aqui em Andradas, você quer ver a prova? Parei para tomar um cafezinho. Muito obrigado. Como é que é seu nome? Catarina. E o sobrenome? Nunciarone. Descendência italiana. Sim. Vocês querem ver o que eu estou falando? Uma rodinha de baralho aqui na praça. Buongiorno. Seu nome? Armando Liparini. José Luiz Luqueta. José Roberto Salve. Pois é, o vinho fez com que o sul de Minas, ainda na década de 30, ganhasse uma fazenda experimental em Caldas, cidade próxima a Andradas. O centro de referência da EPAMIG foi inaugurado por Getúlio Vargas. A estação foi uma demanda dos produtores da região. Final da década de 20, comecinho da década de 30, eles compraram essa área de terra, doaram para o governo federal para fazer uma local de pesquisa em vitivinicultura. Na época, aqui era a região muito produtora das uvas comuns, das uvas americanas, para fazer aqueles vinhos de garrafão. Então, é um local que nasceu para estudar o uva e vinho. A fazenda da EPAMIG é responsável pelo desenvolvimento de pesquisas que realizam a introdução da cultura de vários tipos de uvas em diferentes regiões do estado. E para realizar a grande virada na produção do vinho de mesa ao vinho fino, uma nova técnica foi adotada logo no início do século XXI, a dupla poda. A videira sendo
manejada pelo cultivo tradicional, fazendo a poda em agosto para colher em dezembro e janeiro, as uvas acabavam maturando sobre essas condições de temperatura elevada e umidade e precipitação elevadas. E isso desfavorecia a qualidade. Um ex-pesquisador daqui, no início dos anos 2000, enquanto fazia o doutorado lá na França, o professor falou que a videira gosta de noites frias, dias com temperatura amena e água apenas no pé da planta. Com isso na cabeça ele falou, o sul de Minas tem isso, só que é no inverno. E aí a sacada foi utilizar a técnica de podar 2 vezes para sair da colheita no verão, para mover ela para as condições do outono e inverno. Lucas é o enólogo que elabora os vinhos produzidos pela EPAMIG. O laboratório também funciona como uma espécie de incubadora de novas empresas e vinícolas. Os produtores de vinho de inverno têm investido sempre em qualidade, não em volume principalmente. Então nós temos os vinhos que nós chamamos de vinhos boutique. São vinhos de pequena produção, mas de altíssima qualidade. O vinho é premiado mundo afora. Então isso é uma vantagem para o produtor e para o consumidor. O consumidor vai ter muito mais rótulos para degustar. A introdução da dupla poda trouxe também a proliferação das vinícolas em todo o estado. Em dezembro de 2020, Minas contava com 21 produtores de vinhos finos, instalados em 15 cidades. Atualmente são 90 em 53 municípios. Hoje já encontramos vinhedos em 9 das 12 mesorregiões mineiras. Atualmente são mais de 1.000 hectares de área cultivada na técnica da dupla poda e a expectativa é que a área plantada aumente 25% a cada ano. O resultado, uma produção de cerca de 2,4 milhões de litros daqui a 5 ou 7 anos. E para se ter uma ideia, até no Triângulo Mineiro, uma região tradicionalmente voltada para a criação do gado zebu, o vinho vem ganhando espaço. Durante a pandemia, a família Marega decidiu investir em uma vinícola com reservas especiais. Nós somos 5 irmãos ali, nossos pais têm aquela fazenda desde 1990. Sabemos algumas variedades, já a gente sabe que todo cerrado planta, que é a Syrah e a Sauvignon Blanc. E aqui a gente tem Touriga Nacional, tem Tempranillo, tem Marsanne, a gente tem um pouco de tudo aqui, justamente para a gente saber qual é a uva que vai se adaptar melhor e a gente produzir o melhor vinho. Na fazenda de 700 hectares, onde de tudo se produz um pouco, 14 hectares estão garantidos para os vinhos de qualidade e 20 funcionários se dedicam à produção. Uma bebida que diversifica a produção e que pode representar uma nova aposta para as famílias que produzem no Triângulo. A técnica bem aplicada, um vinhedo bem conduzido, a gente consegue produzir uvas de altíssima qualidade. Veja a seguir no Agrocultura. Com a colheita perto de terminar, Paraná confirma grandes perdas na safra do milho safrinha. E na capital da cebola, em Santa Catarina, produtores ampliam as plantações depois de passarem por um ano difícil. Nós voltamos já. Confira agora as principais notícias do campo. Depois de um ano muito ruim, produtores de Ituporanga, capital da cebola, em Santa Catarina, estão otimistas com 2024 e ampliam a produção. Estado do Paraná avança para o final da colheita e confirma a previsão de forte quebra para o milho safrinha. O clima não contribuiu para a produção do milho e castigou a plantação no Paraná. Na regional de Toledo, que é composta por 20 municípios, essas perdas giram em torno de 30%. O Departamento de Economia Rural confirma que a quebra na produção será de aproximadamente 1 milhão de toneladas. A nossa regional Toledo, mais ou menos, está com 80% da área do milho safrinha colhido. E a previsão de quebra está se concretizando. Nós temos uma quebra de 28%, está dando uma média de 5,100 quilos hectares. Então, quer dizer que a produção de 3 milhões e 300 mil toneladas está baixando para 2 milhões e 300 mil toneladas. Com as chuvas abaixo da média, a propriedade do Sr. Celso está na fase final da colheita e já contabiliza os prejuízos. Eu estou com 70% da minha área concluída e posso seguramente afirmar que a perda passa dos 30%.
A estiagem ela foi muito prolongada, foi muito severa. Além disso, nós tivemos durante o período aí um sol bastante forte, o calor foi bastante forte e isso prejudicou bastante a cultura do milho. Para quem colheu todo o milho e antecipou o plantio do trigo, a preocupação agora é com a planta, que não se desenvolve, pelo mesmo motivo, a falta de chuvas. Muitos produtores, eles semearam trigo, muitos semearam até mix para a cobertura e proteção de solo, que seria uma aveia consorciada com nabo. E essas plantas também não podem desenvolver em virtude da falta de chuva. O Almir, que cultiva cebola na localidade de Bela Vista, em Ituporanga, vai aumentar a área plantada este ano, de 40 para 52 hectares. As mudas já estão nos canteiros em fase de desenvolvimento e depois serão transplantadas para a lavoura. São 3 variedades. A expectativa é de uma safra melhor que a anterior, que foi prejudicada por conta do excesso de chuva. Você sabe as dificuldades do ano passado, né, de muita chuva, né, de perca com o terreno, né, que lavou muitas terras, foram embora, tivemos que corrigir esse terreno, recuperar. Então a gente depende muito do clima, mas a expectativa até agora, pelo menos a área de canteiro, as mudas estão se desenvolvendo bem, né? E se continuar nesse ritmo aí, né, 35, 40 dias, nós já estamos começando a plantar as primeiras mudas aqui. Só nessa área de canteiros que tem aqui, que totaliza uns 2 hectares, o Almir tem pouco mais de 15 milhões de mudinhas plantadas. Quando começar então o período de transplante, no mês de julho, ele vai precisar de muita mão de obra para colocar então, plantar uma a uma todas essas mudinhas na área de produção que tem. Embora muitos optem pela semeadura direta nas lavouras, o Almir continua com esse sistema de cultivar nos canteiros e transplantar depois. Isso gera mais mão de obra. No entanto, resulta em uma plantação mais uniforme. Dá uma cebola mais uniforme, né, mais padrão, né? Porque se semear direto, muitas vezes você tem que estar desde o começo cuidando com herbicida, porque questão de inso e coisa, como a área é muito grande, você não consegue cuidar tão bem, né? Ituporanga, que é conhecida como a capital nacional da cebola, vai ter aumento na área plantada nos 2 sistemas de cultivo, tanto no transplante de mudas quanto na semeadura direta. A expectativa realmente é que a gente passe em torno de 4.000 da última safra para 4.400 a 4.500 hectares. Ituporanga representa um valor expressivo, né, na produção de cebola, em torno de 8 a 10% da produção nacional, em torno de 30% da produção do estado de Santa Catarina. Em termos de produtividade, as 2 safras anteriores foram opostas. A de 2022 bateu recordes, já a do ano passado ficou bem abaixo do estimado. E, infelizmente, ao último ano tivemos problemas climáticos e com safra abaixo do que esperado, em torno quase que redução de 50%. Claro que compensou no preço, né? O preço foi melhor do que a expectativa em virtude realmente da baixa oferta. Então isso estimula, né, aos produtores a manter a atividade e investir, né? É o que o Almir está fazendo. Com uma expectativa de colher em torno de 2.000 toneladas, se o clima colaborar, ele está erguendo mais um galpão na propriedade. Na edificação de 1.000 metros quadrados, a cebola vai ser armazenada e classificada até o envio para cerealistas da região. Ter uma estrutura assim garante o melhor aproveitamento da safra. Além de você ter produto de qualidade, você tem que ter local para armazenar, porque nós não vendemos cebola em 2, 3 meses, como outras regiões do Brasil, cebolas híbridas. Nós trabalhamos com cultivares de ciclo longo, cebolas tardias, e que nós temos condições de armazenar por 4, 5 meses, até 6 meses e vender um período bastante grande do ano. Veja agora outras notícias do campo. Dados do 10º levantamento de grãos mostram que a produção de grão no Brasil deve atingir quase 300 milhões de toneladas na safra 2023-2024, representando uma redução de pouco mais de 6% em relação ao ciclo anterior. Ainda assim, a safra atual é a segunda maior já colhida no país e a última pesquisa de campo realizada no final de junho indica uma variação positiva de 0,6% ou mais de 1.700.000 toneladas em relação à pesquisa anterior. A quebra que foi observada no ciclo passado, segundo consta no levantamento, tem relação ao fenômeno El Niño e sua intensidade, que criou uma influência negativa no comportamento do clima e impactando até as primeiras safras plantadas até o final de outubro. 2024 deverá ser um ano desafiador para a pecuária, mas produtores acreditam que o ciclo de baixa dos preços está chegando ao fim. Um estudo recente do Rabobank revela que a produção global deverá cair no 3º e no 4º trimestre deste ano.
enquanto os preços do gado se mantêm estáveis. O Brasil é o maior exportador global de carne bovina. Tem registrado recordes mensais no comércio internacional do produto neste ano. A previsão de chuvas reduzidas nos próximos meses pode aumentar a oferta de gado para o abate, pressionando os preços para baixo. Especialistas preveem que a retenção de mais fêmeas para a produção de bezerros podem reverter a tendência de queda na produção. Nós observamos já desde 2022 um aumento da participação de fêmeas nos abates. Isso ocorreu pelos preços do bezerro em queda. Mas agora o momento é já de um início da diminuição da oferta dessas categorias. Então a expectativa é que nos próximos anos nós tenhamos um cenário de maior atratividade para a cria, e isso tende a tirar fêmeas do gancho. Na verdade, nós já temos observado alguns sinais de diminuição da participação de fêmeas nos abates. A tendência é que isso se intensifique, diminua a oferta de animais terminados e gere valorizações, uma produção um pouco menor de carne e, consequentemente, valorizações ao longo da cadeia. Então essa é a nossa expectativa para o médio prazo. Esperamos realmente, né, que nós estamos vivendo esse final do ciclo pecuário, né, esse ciclo de baixo, e começar a retomar novamente os preços. Então aí há um certo otimismo, né? E agora também, daqui uns meses, se o Brasil também for liberado, né, pela Organização Mundial da Saúde Animal, livre da febre aftosa, sem vacinação, né, mais alguns mercados que poderemos abrir. Veja agora a previsão do tempo para o campo com Stael Cias da Metsul Meteorologia do Rio Grande do Sul, especialmente para o Agrocultura. Olá, você que nos acompanha nesta edição do Agrocultura. Primeiro vamos começar falando de clima. As atualizações da Agência de Oceano NOAA dos Estados Unidos de projeção de clima, nesse mês de julho, a atualização trouxe uma revisão da probabilidade de laninha, El Ninho e neutralidade. Nas barras em azul a gente vê então as projeções de probabilidade de laninha nos próximos trimestres. A gente vê que houve uma redução aqui para julho, agosto, setembro, caiu abaixo de 50%, o que significa que é pouco provável que o laninha se instale nos meses de inverno. No próximo trimestre, agosto, setembro, outubro, aumenta para 70%, setembro, outubro, novembro, ainda abaixo de 80%, passando de 80% entre outubro, novembro e dezembro. E depois começa a ter já um decaimento e se igualando à neutralidade lá entre fevereiro, março e abril. E aquilo que a gente vem falando, que o resfriamento do Oceano Pacífico e a provável configuração do laninha ainda não é certeza, não é uma sentença de um verão seco no sul do Brasil. Existem outras variáveis em jogo e a própria evolução deste quadro de laninha, que por enquanto parece ter curta duração, de fraca intensidade ou quem sabe até uma neutralidade fria, o que não teria um impacto tão pronunciado sobre o clima aqui no sul do Brasil, que já sofreu demais com as enchentes deste ano. E falando da próxima semana, um padrão típico de inverno em todo o território nacional, esse ar seco predominando aqui nas áreas do Mato Piba, interior de São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso, Goiás, a chuva no sul do Brasil mais concentrada, a chuva no Paraná, o que é uma excelente notícia, embora o norte e noroeste, nesses próximos 10 dias, não há um indicativo de maior volume. E no curto prazo, a preocupação com o volume de chuva, podendo trazer transtornos para parte da região. O Rio Grande do Sul tem chuva, mas não em patamares de volumes tão altos. Chove no extremo norte e em parte do litoral do Nordeste. E com relação à temperatura, o frio vai dar uma trégua. Devemos ter nesta semana o ar mais quente se espalhando pelo território nacional, uma bolha de ar mais quente aqui entre Paraguai e Argentina, que vai também trazer temperatura mais alta para o sul do Brasil. Isso aqui é a temperatura acima da média, e a média nesse período é baixa, então devemos ter dias mais amenos, abafados, quem sabe até marcas perto de 30 graus no sul do Brasil, para depois chover e vir mais frio no final desse mês de julho. O frio ainda não foi embora, afinal estamos no inverno. Veja a seguir no Agrocultura. Ovo caipira é uma exigência do consumidor nos mercados e remunera melhor que o ovo comum. Mas pouca gente sabe o que de fato caracteriza o produto. Nós voltamos já. Qual a diferença do ovo caipira para o ovo comum que a gente encontra no mercado? Você sabe dizer?
O repórter Bruno Faustino foi até uma granja especializada e mostra pra gente o que caracteriza esse tipo de ovo. Se tem galinha, tem ovo. E põe ovo nisso. São dezenas, centenas, milhares de ovos diariamente. E esses aí não são como aqueles que a gente costuma encontrar no mercado, não. É ovo caipira raiz. O ovo caipira é totalmente diferente, Bruno. Existe uma legislação, né, que regulamenta a criação de galinha caipira. Hoje, na avicultura, se divide em 3 grandes escalas. A avicultura de gaiola, a avicultura cage-free, que são as aves livres de gaiola, mas presas dentro de um galpão. E a avicultura caipira, onde as galinhas obrigatoriamente têm que se alimentar 100% de ração vegetal, elas têm que ter acesso à área de pastagem, tem que ter ninho, puleiro, dentre outras regras que a gente tem que seguir. Ah, entendi. Isso foi uma aula de galinha caipira. Para falar com tanta propriedade, só mesmo quem tem na essência a vida no campo. A minha família é do interior, né? Então a minha infância toda foi no interior e a gente veio para a cidade para melhorar condições financeiras de vida. E hoje a gente volta para as nossas raízes, morando no nosso sítio. E a gente sempre comeu ovo caipira, né? Na nossa infância, juventude. E hoje a gente enxergou como uma oportunidade de negócio e decidimos implantar a avicultura caipira no nosso sítio. A procura pelo ovo caipira tem aumentado entre os consumidores preocupados com o bem-estar animal. O ovo caipira, ele tem uma característica de ser mais saudável, né? A gente leva a nossa criação no bem-estar das aves. Então, hoje a sociedade está dando valor a um produto de qualidade e a valorização do bem-estar do animal. A gente não considera aqui a galinha como uma máquina de botar ovo. A gente entende que ela é um ser vivo e a gente precisa de tratar ela com carinho, com dignidade, respeitando a condição natural dela. Então a avicultura caipira, ela procura mostrar e deixar a galinha o mais natural possível desde os primórdios do seu descoberto, né? Este é o sítio Pais e Filhos, localizado em Viana, na Grande Vitória. Aqui, além da criação das aves para a produção dos ovos, também foi montada uma agroindústria familiar. Assim que são recolhidos, os ovos passam pela higienização e logo entram nessa máquina, onde é possível observar qualquer irregularidade nos ovos. Depois, eles são separados e embalados para serem distribuídos nos pontos de venda. Hoje a gente tem 3 galpões em funcionamento, estamos na obra para construir o 4º galpão. A quantidade de galpão, ela define o sequenciamento de lotes, para que a gente tenha a mesma quantidade de ovos durante um ano inteiro, sem sazonalidade de ovo. Hoje a gente está produzindo 1.600 ovos por dia. É importante quando a gente fala de genética, Bruno, porque qualquer galinha pode ser caipira. Muitas vezes a pessoa, o consumidor final, ele entende que a galinha branca, vermelha, marrom, preta, não é caipira, que ele acha que o ovo branco, o ovo vermelho não é caipira. O que define ser caipira é o método de criação. Então, para ser caipira, ela tem que ter o ninho, tem que ter água, tem que ter a comida, tem que sair para pastar, seguir toda essa legislação. Então, a genética não vai fazer diferença. Qualquer galinha pode ser caipira hoje. Você também consegue um valor agregado no seu ovo, diferente de um ovo de galinha criada em gaiola? Sim, com certeza. Hoje o ovo caipira ele gira em torno aí de 50% mais caro que o ovo de galinha criado em gaiola. O custo da avicultura caipira é muito maior. Então a ração mais cara, a quantidade de aves alojadas dentro de um galpão é muito menor. Hoje a legislação da caipira, ela nos coloca obrigatoriamente para respeitar 7 aves por metro quadrado. Em uma avicultura convencional de gaiola, eles colocam 6 andares de gaiola com 12 galinhas em 1 metro quadrado, então eles conseguem botar 70 aves em 1 metro quadrado. Então o nosso custo de produção é muito mais alto. Quem vê assim, a estrutura do galinheiro montada, com ração, água, puleiro, ninho, nem imagina que um dia isso aqui foi um curral para vaca de leite. Curral? É isso mesmo. A avicultura é a segunda atividade empreendedora da propriedade.
Esse galpão aqui, Bruno, como você já veio aqui e viu, né, era o compost barn, era um galpão de vacas, onde a gente tinha um pequeno laticínio aqui, a gente fabricava queijo, e a gente teve um contratempo familiar, uma relação que a gente decidiu mudar o negócio, né? Por ser uma estrutura familiar, a gente realmente estava com a mão na massa. Então a Pamela, que é a minha esposa, que fabricava os queijos, a gente teve problema de saúde na família, onde a gente teve que se dedicar 100% a isso. O ovo já era um segundo projeto que nós tínhamos, numa escala muito menor. E aí, quando a gente parou o laticínio, a gente teve que escalonar o ovo para que tornasse o sítio rentável. Então a gente fez algumas adaptações aqui no galpão, onde era para as vacas, e hoje é um galinheiro. Olha aí, a nossa visita lá em 2021. Não dá pra gente ir embora sem experimentar o queijo produzido aqui no sítio, né? Vamos ver se é bom mesmo? Empreender no Brasil não é fácil, né, Bruno? Porque a gente tem toda uma parte burocrática, que é muito difícil, e no agro ainda é mais difícil. Por quê? Familiar, a gente tem que fazer praticamente tudo. Então, a gente tem que ser veterinário, agricultor, meteorologista, zootecnista, eletricista, carpinteiro, a gente bota a mão na massa. Então, não é fácil, mas a gente tem que ter coragem e muita fé que a gente consegue. Sonha, a gente dorme, tem outro e acorda e realiza. E hoje a gente é muito realizado com a avicultura caipira. Sem sombra de dúvida, estou muito feliz também. O Agrocultura de hoje termina aqui. Obrigada pela sua companhia e até o próximo domingo às 10 horas da manhã. Uma ótima semana para todos.